Hoje a gente vai falar de um carro que não é apenas um muscle car, é um ícone cultural, um vilão de cinema que virou herói de TV e no Brasil o rei das nossas estradas. Vamos falar do Dodge Charger RT, um carro que nasceu para dominar as ruas e as pistas e que tem uma história tão cheia de potência quanto de ironia. Olá, eu sou Igor Freitas, seja bem-vindo ao meu canal, aqui eu falo sobre tudo do universo automotivo e hoje, meus amigos, vamos desvendar a história do Dodge Charger RT desde a guerra dos muscle cars nos Estados Unidos, passando pelo mítico motor Hemi até a nossa versão brasileira, que apesar de ser um primo distante, carregou o nome com honra. Preparem-se para a história de um carro que é sinônimo de poder bruto. No final da década de 1960, os Estados Unidos viviam uma das eras mais intensas e competitivas da história automotiva, a Guerra dos Muscle Cars. Ford, Chevrolet, Pontiac, Plymouth, Oldsmobile, cada uma dessas marcas travava batalhas silenciosas nas ruas, nas pistas e nos folders de propaganda. Cada lançamento parecia uma resposta à provocação anterior. A Ford havia dominado o mercado com o Mustang, uma espécie de astro juvenil que conquistava o país com seu visual esportivo e motores potentes. A Chevrolet, por sua vez, devolvia o golpe com o Camaro e o Chevelle SS, dois ícones que reforçavam a guerra das cilindradas. A Dodge sabia que não poderia ficar para trás. Mais do que um carro rápido, a marca precisava de um símbolo, algo que não apenas competisse, mas que impusesse respeito. Um carro que tivesse presença, que intimasse os rivais, que comunicasse força antes mesmo de o motor ser ligado. Foi assim que em 1968 surgiu a segunda geração do Dodge Charger. O modelo Fastback da geração anterior deu lugar a um design completamente reformulado, marcado pelas curvas Cook Bottle, o famoso formato inspirado nas garrafas de Coca-Cola que se tornaria padrão entre os muscle cars mais agressivos. O Charger de 1968 não era apenas bonito, ele era imponente, largura generosa, postura baixa, linhas musculosas e uma identidade visual que beirava o intimidador. A imagem de vilão surgiu quase imediatamente, ainda no ano de seu lançamento. O Charger RT 440 Magnum preto protagonizou uma das perseguições mais icônicas do cinema, no filme Bullitt, estrelado por Steve McQueen. Nas ruas inclinadas de São Francisco, aquele Charger pesado, sombrio e feroz se transformou na personificação da ameaça. Ele não era o herói, ele era o antagonista, o predador que perseguia sem piedade o Mustang verde guiado por McQueen. Essa cena que atravessou gerações consolidou o Charger como o muscle car mais ameaçador da cultura popular. O Charger não havia apenas chegado ao mercado, ele havia chegado fazendo história. O emblema RT, presente nos modelos mais performáticos da Dodge desde os anos 60, significa Road Track, estrada e pista, exatamente nessa ordem. A sigla não se referia a um simples pacote estético, mas ao mais alto nível de desempenho que a Dodge estava disposta a oferecer em seus carros. O Charger RT não era uma versão esportiva comum, era uma configuração que dava ao motorista a experiência mais próxima possível de pilotar um carro de competição licenciado para as ruas. O motor padrão do Charger RT já demonstrava isso. O poderoso Magnum, um V8 de 7.2 litros com 375 cavalos oficialmente declarados, mas com torque suficiente para transformar qualquer aceleração em um rugido violento. A proposta do 440 era clara: força bruta. Ele não tinha a sofisticação de outros motores da época, mas compensava com um comportamento agressivo, visceral e implacável. Era um motor que entregava vigor imediato, capaz de arrancar como um animal selvagem, mesmo em rotações baixas. Mas havia ainda uma opção mais impressionante, quase mítica: o 426 Hemi, de câmaras de combustão hemisféricas. Era o ápice da engenharia da performance da Chrysler, com 425 cavalos declarados, mas frequentemente ultrapassando os 470 ou 500 cavalos reais. O Hemi era praticamente o motor de corrida vendido para consumidores comuns. Ele exigia manutenção mais frequente, tinha comportamento mais arisco, mas compensava com a performance que deixava poucos concorrentes vivos nas ruas. O Hemi era tão especial que também equipava ícones da NASCAR, como o Plymouth Superbird e o Dodge Charger Daytona, os carros de competição que redefiniram a aerodinâmica da categoria.
O RT, portanto, não era uma versão qualquer, era a essência do que o tornaria o Charger um dos muscle cars mais respeitados já produzidos. Era uma máquina pensada para quem buscava controle absoluto sobre um monstro de mais de 400 cavalos em uma época em que a única eletrônica do carro era o rádio. Nas ruas americanas, o Charger RT se transformou rapidamente em uma lenda. O motor Hemi, em especial, dominou as chamadas drag racers de semáforo, aquelas disputas breves, explosivas e cheias de adrenalina. Poucos carros de produção conseguiam competir com seu torque brutal e sua capacidade de acelerar com violência pura. Mas, curiosamente, o carro não teve o mesmo desempenho nas pistas da NASCAR, pelo menos não de início. O design do Dodge Charger RT de 1968 e 1969, embora visualmente arrebatador, apresentava sérios problemas aerodinâmicos. O formato da dianteira criava arrasto, enquanto o vidro traseiro escavado produzia instabilidade em altas velocidades. Em superovais, o carro sofria com lift, perdendo o contato com o solo em velocidades extremas. A resposta da Dodge foi ousada: criar versões específicas para corrigir esses defeitos. Surgiu assim o Charger 500, com frente mais reta e vidro traseiro alinhado ao corpo do carro. A melhora foi significativa, mas ainda insuficiente para vencer consistentemente. Foi quando nasceu o verdadeiro monstro da aerodinâmica, o Dodge Charger Daytona. Com um nariz pontudo de quase 50 centímetros e uma asa traseira gigantesca, o Daytona usava a ciência aerodinâmica para transformar o Charger em uma máquina imbatível. Ele não só venceu corridas, ele obrigou as regras da NASCAR a mudarem para limitar sua performance. O Daytona foi literalmente o carro que ficou rápido demais para a categoria. E enquanto o Daytona dominava as pistas, outro Charger conquistava a televisão. Nos anos 80, o Charger 1969 tornou-se mundialmente conhecido como General Lee, da série Os Gatões, Dukes of Hazzard. Com sua pintura laranja vibrante, números gigantes e saltos impossíveis, o carro virou um símbolo da cultura americana. O General Lee consolidou o Charger como um carro não apenas veloz, mas também carismático e inesquecível, um personagem tão importante quanto os próprios atores. Mais recentemente, o Dodge Charger RT se tornou estrela de outra franquia do cinema. Em Velozes e Furiosos, o Charger RT é o xodó de Dominic Toretto, e esse Charger em específico ficou muito famoso pelo seu torque absurdo. O torque é tão descomunal que o Charger empina nas arrancadas. Quem não se lembra da famosa corrida contra o Toyota Supra de Velozes e Furiosos 1? Essa cena impressionou muita gente e criou muitos fãs ao redor do mundo. Assim, entre a glória nas arrancadas, os desafios na NASCAR e a fama de inquebrável na televisão e no cinema, o Charger se transformou em muito mais do que um carro. Ele virou um mito. Enquanto o Charger americano se tornava um ícone global, o Brasil vivia um cenário completamente diferente. Na década de 1970, o mercado era fechado, as opções eram limitadas e a Chrysler local precisava de um carro capaz de enfrentar os modelos esportivos nacionais, como o Chevrolet Opala e o Ford Maverick GT. A plataforma do Charger americano, o B-Body, era complexa e cara demais para ser produzida no país. A solução foi adaptar o que estava disponível, a plataforma A-Body, utilizada pelo Dodge Dart. Com isso, nasceu o Charger RT brasileiro, um coupé baseado no Dart, mas com personalidade própria. A frente recebeu 4 faróis redondos que aumentavam a presença visual. A traseira foi redesenhada e o interior ganhou mais esportividade. O nome Charger RT conferia prestígio e aproximava o modelo da lenda americana. Sob o capô, o motor não era o 440 nem o Hemi, mas sim o excelente V8 318 de
de 5,2 litros, com 215 cavalos brutos. Era o motor mais potente fabricado no Brasil naquele período. O carro nunca teve a brutalidade do Charger original, mas entregava desempenho significativo e presença marcante, tornando-se o sonho de consumo de muitos brasileiros. O Charger RT brasileiro, portanto, não foi um muscle car puro nos moldes americanos, mas ganhou status de ícone nacional. Foi nossa interpretação, a nossa versão, nosso orgulho sobre 4 rodas. O Dodge Charger RT nasceu como resposta a uma guerra automotiva e, ao mesmo tempo, como símbolo de uma época em que potência, presença e personalidade eram tão importantes quanto estilo. Ele não foi apenas um carro rápido, ele se tornou um personagem marcante nas ruas, no cinema, na televisão e nas pistas. Representou o auge da engenharia da Dodge, tanto em sua brutalidade mecânica quanto em sua capacidade de capturar a imaginação popular. O Charger não era modesto, não era discreto e nunca tentou ser. Ele dominou, ele intimidou, ele conquistou. E se o modelo brasileiro não alcançou o mesmo nível de ferocidade, ele ainda assim carregou o nome e o espírito de um dos carros mais impactantes da história, eternizando sua presença no imaginário automotivo do país. Mais de meio século depois, o Dodge Charger RT continua sendo tudo aquilo que ele era no dia em que apareceu pela primeira vez em 1968. Um símbolo absoluto de poder, atitude e tradição. O carro que nasceu para ser vilão e que acabou se transformando em uma lenda universal. Se você gostou dessa história de vilões, heróis e muscle cars, deixe seu like, comente qual a sua versão favorita do Dodge Charger RT e, claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma história do universo automotivo. Eu sou Igor Freitas e até a próxima. Falou!